Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos a mais um dia de o cumprimento da promessa. Meus irmãos, eu espero que os dias antecedentes a esse atual tenham sido maravilhosos para vocês, repleto da presença de Deus, da graça dele e da proteção dele em tua vida. Pois nesses momentos atuais tem sido muito difícil, cada dia mais estreito, pois o mundo, o povo no mundo, as pessoas no mundo, infelizmente, está cada dia pior, cada dia pior. Mas vamos lá, né? O nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo poderoso é o qual nos dá um extraordinário ânimo. Ele é o qual nos dá este ânimo. E venceremos dia após dia em Cristo Jesus. Porque o adversário ele se levanta, ele luta contra a sua vida, mas se você estiver resguardado, protegido e preparado na presença do Pai, você pode ter certeza que você terá armas preparadas. Agindo, operando Deus, quem impedirá? Assim diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, hoje o Senhor colocou uma palavra ao meu coração e essa palavra, ela é muito falada. Essa palavra está em Mateus no capítulo 4. Amém? Mas de antemão, meus irmãos, eu lhes peço. Eu não ligo para monetização, eu não ligo para isso. Porém, eu tenho feito algo que Deus tem ordenado nas ruas, ajudando pessoas, moradores de rua, assim como muitas ONGs, como muitas instituições ajudam. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não faço parte de nenhuma instituição, porém é um desejo muito grande que eu tenho no coração, não só porque é meu, mas porque esse desejo foi Deus que plantou em meu coração. E o meu desejo é de estar indo às ruas e abençoando e ajudando essas vidas as quais se encontram lá, largadas, maltrapilhas, de qualquer forma, nas ruas, necessitadas, cada uma de uma forma. E podemos ajudar essas pessoas nas ruas com alimento, com uma vestimenta, com água. E eu tenho feito isso para a honra e para a glória de Deus. Eu sou pequeno e o Senhor, ele é grandão. Como diz um amigo meu, Deus grandão. Deus é grandão. Então, se de repente, porventura, baseado em compartilhamento, inscrição e likes, venha a monetizar, se isso acontecer, todos esses valores eu vou lançá-los diretamente para fazer essa obra do Senhor, a santa e boa obra de Deus, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, tá nessa vida porque quer. Eu não vou negar. Ainda sendo servo de Deus, lá atrás eu imaginei, poxa, as pessoas têm tanta oportunidade de mudar de vida. As pessoas têm tanta oportunidade, muitas vezes estão pedindo aí nos semáforos, pedindo nas ruas, elas poderiam trabalhar. Mas isso não é só algo físico, psicológico, mas é algo também espiritual. Não vamos generalizar 100% espiritual. Tem pessoas que, psicologicamente falando, devido às crenças, aos hábitos e algo hereditário de família para família, vai prolongando. De pai para filho,
é de avô para neto e assim por diante. Então é algo que vai crescendo, 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 né? Então é como uma engrenagem. Então o filho já segue o pai porque o pai era de tal forma. E aí esse filho se torna pai e aí ele é de tal maneira com o seu filho, que por sua vez ele se torna avô e é de tal forma com o seu neto, e que o filho, tá, daquele que é avô, por sua vez, ou ele muda ou ele quebra essa situação hereditária, servindo ao Senhor, conhecendo a verdade o libertando, ou ele vai percorrer os caminhos e seguir o mesmo trajeto. Mas aqui essa não é a intenção. A intenção não é quebrar o que teu pai te ensinou, o que tua mãe te ensinou. Mas a intenção é tão somente fazer você ver, fazer você mesmo, você mesma enxergar que o caminho o qual você está percorrendo é um caminho errado. Ah, o meu pai seguiu esse caminho e é esse caminho que eu vou seguir. Já se usa-se síndrome, chama-se síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Bom, a ideia é que nós venhamos quebrar tudo que não provém de Deus. Quebrar o arco, cortar a lança, lançar os carros dos inimigos no fogo, derribar, arruinar, destruir, edificar e plantar, assim como Deus disse para Jeremias, profeta do Senhor. Ei, muda essa vida. Todas as vezes que eu me encontro aqui diante dessa tela, falando com você, o Espírito Santo toma posse de mim. Um homem tão falho, tão errante, que outrora estava na lama do pecado. Sim, na lama do pecado. O qual o adversário da nossa alma acessa, porque na palavra fala-se o coração é enganoso, mas é a nossa mente. E ele acessa a nossa mente. E quando ele acessa a nossa mente, ele faz uma bagunça. Tenta meditar um pouco. Fica um pouco no silêncio. E veja o que acontece com a sua mente. Veja se você consegue, por alguns minutos, manter a sua mente no tempo de hoje, o qual vivemos, sem agito, sem se movimentar. Esses dias estava minha esposa segurando a minha perna, porque nós fomos comprar algo numa loja, e eu estava falando algo para ela sobre Legendários, para essa mulher, sobre ela tem um namorado e pretende que ele vá então para esse local. E eu estava expressando para ela o quão maravilhoso é o Legendários. E eu estava com as pernas balançando, agitado. Na verdade, eu sempre fui assim acelerado. Mas é normal? Eu sou um ser humano normal. Já diz a minha esposa, ela fala, amor, eu acho que você deve ser o Bilu Bilu. Falam do Bilu Bilu, um extraterrestre, o qual já, segundo algumas pessoas especialistas que falam sobre extraterrestre e assim vai, eles falam que tiveram encontro com o Bilu Bilu. E ela fala, eu acho que você é o Bilu Bilu, porque você é diferente de tudo que eu já vi nessa vida. Eu sou muito agitado, pau na máquina,
A hora de ficar calmo, eu tô calmo, zen. Quando o Espírito Santo toma posse de mim, é duas coisas. Eu vou ficar muito calmo, oh glória, ou eu vou ficar muito agitado. E só tem um detalhe, não sou, nunca fui, nunca serei, nem quero ser perfeito. Jamais. Toda essa honra e toda essa glória é para Ele, é só para Ele. Ei, meu irmão, minha irmã, veja, reveja, pense, repense. Qual caminho que você tem caminhado? Onde você tem pisado, o Espírito Santo, eu posso dar a volta que for falando, Ele me traz aqui. O que você tem feito? Por onde você tem caminhado? Ei, há um caminho tão maravilhoso e esse caminho é em Cristo Jesus. Quando fala assim, Cristo Jesus, não estamos somente mencionando um homem o qual esteve na terra, mas o único homem o qual ressuscitou ao terceiro dia, que morreu por todos nós, que carregou o nosso peso nas costas, nas pernas. Sabe aquele desenho animado que prendem um homem no desenho animado e aí colocam uma bola pesada de ferro nas pernas dele e uma corrente e ele sai arrastando preso? Foi assim com Cristo Jesus, metaforicamente falando, foi pesado para ele. Foi pesado. Ontem eu carreguei algo pesado que eu senti um peso nas costas, na coluna. Assim, sabe? O peso assim, eu carreguei. Você tem que ter jeito, né? Manejo para carregar certas coisas. Eu tenho muita força, mas ao carregar a coluna eu já senti um pouco. Então, imagina Cristo Jesus carregando aquela cruz pesada por mim e por você. Eu sei, o pecado é tremendo. Nós não o enxergamos, mas nós o sentimos, porque nós agimos de formas as quais desagradam a Deus. E ao desagradar a Deus, depois ficamos, Senhor, por que eu fiz isso? Deus. Saiba que se você está assim, você está no caminho certo. Ainda que você peque. Mas quando você começa a reconhecer os seus erros, você está no caminho certo. Simplesmente porque ao agir errado, o teu entendimento te leva a perceber, a se conscientizar que o caminho ao qual você está percorrendo é errado. E aos poucos, o Senhor, Ele vai abrindo leque, meios, caminhos para que você venha se alinhar. Foi assim na minha vida. Outrora eu estava na lama do pecado, E eu queria sair, eu queria muito sair. Mas foi por uma falha minha que eu tive na minha vida, uma falha. Só que essa falha, ela vem por brechas, pequenas e pequenas brechas. Aí chega uma determinada fase, hoje eu com 43 anos de idade, a partir dos meus 40 anos eu comecei a ver as coisas diferentes. E o Espírito Santo me mostrou aonde eu estava errando. De erros os quais eu já sabia e os quais eu lutava contra, suportava, me desviava do mal, até aí tudo bem. Mas tinham falhas e erros. Haviam situações as quais eram muita guerra para suportar. Então, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, vamos ler aqui.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. É assim que o tentador faz na nossa vida. Ele nos tenta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saiba que se você estiver caminhando de acordo com essa palavra, tudo mudará. Leia a palavra, medite nela, ore, se ajoelhe, se prostre, se humilhe, e o Senhor irá mudar a tua situação. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Você está em falha? Você está em pecado? Ei, se ajoelha, se prostra, se humilha, fala com Deus. O que você não pode fazer é ficar tentando o seu Deus, agindo de tais maneiras as quais você imagina, ele vai fazer por mim. Ah, não, ele não vai deixar isso acontecer, não. Você, por si só, você tem que ter força. Você tem que lutar contra o adversário. O adversário da tua alma, ou seja, é contra si próprio. É uma guerra tremenda. Mas você conseguirá sair dessa. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja só, o próprio Jesus Cristo, logo após ele ser batizado por João Batista, no início da concretização do que Deus já tinha preparado para ele, o adversário já estava lutando contra a vida dele. Então o adversário da nossa alma, ele nos tenta, ele quer nos dar algo que desejamos, almejamos, algo que vai fazer os nossos olhos brilharem desejando aquilo. E sabe quando é que você vai suportar? Quando verdadeiramente você aceitar Cristo Jesus como teu único suficiente Salvador da tua vida. Teu nome será escrito no livro da vida. E quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, seremos juntos levados para a Nova Jerusalém. Oh, glória! Então essa palavra Deus colocou no meu coração, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então purifica a tua mente. Você que tem duplo ânimo, que pensa uma hora está na presença, outra hora está fora da presença, se firma na presença de Deus. Sujeitai-vos, pois, ao Senhor. Amém? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, minha irmã, veja onde você está pisando, onde você está caminhando.
Muda esse caminho. Não adianta, eu não vou falar as palavras mais belas, mais lindas, extraordinárias, as quais Deus não colocou ao meu coração. Mas tão somente eu falarei o que Deus requer que seja falado. Muitas pessoas precisam ouvir isso, porque eu estou olhando para essa tela e Deus está me mostrando. Muitas pessoas precisam mudar de vida. Muitas pessoas estão fracas, acorrentadas e aprisionadas pelo adversário da alma delas. E elas não têm tido força para suportar, para se livrar. Estar acorrentado não é sinal de que você perdeu a batalha ou já morreu. Não. Vejamos, Sansão estava lá preso, acorrentado, e Deus o permitiu ainda uma porção de força, a qual ele puxou aquelas grandes pilastras em volta dele e derribou todo aquele palácio, aquele local ao qual ele se encontrava, aquele pátio gigantesco. Então, quantos foram os quais Deus deu força no momento da dificuldade? Misael, Azarias e Ananias, os quais não foram tostados, assim dizendo, queimados na fornalha de fogo, que foi acrescentada 7 vezes mais por Nabucodonosor, por ordem dele. Daniel, o qual estava na cova dos leões, e os leões não passaram nem perto dele. Quantos acontecimentos maravilhosos, como quando o profeta Elias profetizou contra os adoradores de Baal e de Azera, e quando o profeta estava no vale de ossos secos, o profeta Ezequiel, e ele profetizou, e os ossos se transformaram num muito grande exército. Irmãos, momentos de vitória na peleja, na guerra. Mas também temos os momentos de dificuldade, como quando o profeta Elias se escondeu na caverna. Então, momentos difíceis muitos passam. Quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, momentos difíceis, mas existem momentos de vitória. Então, que você suporte todas as dificuldades as quais estão passando por você, estão rodeando você. Eu entendo que o adversário da nossa alma, ele fica ao nosso derredor, e ao nosso redor os anjos de Deus. Então, meus irmãos, venhamos nós estarmos revestidos, cobertos pela armadura do Senhor, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada, que é a palavra, como eu falei, a espada, e as sandálias do Evangelho da Paz. Que possamos estar firmes, irmãos, firmes, firmes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a glória, a graça e a presença dEle sobre a tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me encontro aqui neste momento, servo teu, pequeno, mas o Senhor é grandão. Age na vida, meu Deus, do meu irmão, da minha irmã.
agir de uma forma extraordinária. Quebra as correntes, lança o carro dos inimigos no fogo, repreende toda a fúria do adversário, Pai. Deus, dá força a esse caído, dá força a esse necessitado. Espírito Santo do Deus Altíssimo, se tão somente essa pessoa abrir o coração nesse momento, o Senhor ceará com ela e ela contigo. Se essa pessoa aceitar a Ti nesse momento, o Senhor fará grandes coisas na vida dela. Pai, cuida desse ser, dá força a ele, dá força a ela. Repreende, Pai, toda obra maligna, tudo que não provém de Ti, que venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa enfermidade a qual essa pessoa não sabe qual é, ela não sabe qual é essa enfermidade, mas pela misericórdia, o Senhor pode nesse momento de oração curar essa pessoa. Cura ela, Pai. Que a Tua presença, a Tua glória, a Tua graça, o Teu poderio, o Teu poder de cura esteja agora indo de encontro a essa vida. E que toque do alto da cabeça à planta dos pés. Que toque no sangue, nos ossos, na medula. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com Teu sangue carmesim, com Teu sangue puro, que essa pessoa venha a ser curada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, desde já, eu Te agradeço pela rica e poderosa oportunidade de estar trazendo mais uma vez a Tua santa e boa palavra. Que o Senhor venha a concretizar as Tuas vontades em nossas vidas. Estamos aqui aguardando, Senhor Jesus Cristo, a Tua chegada, para que venha acontecer o que deve acontecer naquele tão grande dia. Grande, poderoso, estrondoso é o Senhor. Glórias a Ti. Toda honra, glória e louvor seja sempre dada a Ti, Senhor. Desde já, nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima palavra, assim, conforme a vontade de Deus. Amém.